Uma boa tarde a todos. Então, de tempos em tempos eu gosto de fazer uma fala aqui para todos os participantes do Vivenda, porque com essa pandemia, né, nós não temos mais os contatos, né, presenciais, e isso, de certa forma, tem nos afastado, né, e aí, por mais que nós temos a possibilidade, como temos feito todo sábado, de mandar o link de grandes palestrantes com excelentes conteúdos, isso, por um lado, acaba perdendo esse contato mais próximo, né? Então, uma forma de fazer isso são esses encontros. Então, em torno de uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, eu tenho feito essa fala presencial aqui, para a gente poder ter esse contato. Então, vamos iniciar com uma prece, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo que nos oriente em relação ao que vamos tratar hoje, ao que vamos conversar hoje, e que essa inspiração possa marcar de forma indelével os nossos corações e nossas mentes, a fim de que nos outros anos e que nos outros dias desse ano nós possamos de alguma forma recordar esses ensinamentos e que eles possam nos servir na nossa melhora íntima e no auxílio aos irmãos que necessitam. Que Deus fique conosco, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus amigos. Então, hoje a fala é sobre como nos prepararmos para 2021, né? Então, vocês verão que, embora não se tenha nada de novo aqui, talvez até tenhamos algumas informações novas aqui para algumas pessoas, mas a ideia mais é de nos organizarmos em termos de estratégia para lidarmos com esses desafios que teremos pela frente, tá bem? Então, eu gostaria de começar aqui chamando essa atenção para os desafios que teremos à frente. Se por parte nós estamos sempre buscando conhecimentos que já são recorrentes, né, na aula passada junto com os jovens, que é esse horário de 2 horas, é o horário que a gente tem um estudo com os jovens, eu comentava com eles, né, que lá já no Antigo Testamento, né, está escrito que não há nada de novo sobre o céu e sobre os céus e a terra, né? E, de fato, em termos de princípios, em termos de conceitos, não há nada de novo, né? A gente vive em ciclos. Mas, em termos de elementos práticos do dia a dia, aí mudam as coisas, aí nós temos uma série de modificações. Então, essa figura, por exemplo, ela nos ajuda a ilustrar, né, como que a humanidade foi modificando, por exemplo, a sua forma de comunicação. Então, né, sinais mais antigos eram de fogo, os chineses usavam pipas, né, e outras formas, né? Depois foram aprimorando isso com os pombos correios, que eram utilizados em grandes distâncias. Eram aves vendidas a preço, né, bastante alto, porque elas tinham essa capacidade, elas memorizavam uma determinada rota, e nessa rota podia liberar os pombos que eles iam até um determinado local e depois retornavam. E também, posteriormente, nós tivemos aí o desenvolvimento das tecnologias. E nos últimos anos, essas tecnologias, elas receberam um aprimoramento numa ascendente vertiginosa, né? Então, é muito interessante. Tem trabalhos que tratam, por exemplo, o impacto de um determinado avanço tecnológico na sociedade. E os gráficos que tratam disso são bem, bem bacanas de se ver. Eles são logarítmicos, eles são exponencial, ou seja, você tinha lá a tecnologia do aço fundido, e a humanidade dava um salto com aquilo, né? Porque você tinha máquinas para a agricultura, para a guerra, para uma série de coisas, né? A partir da hora que você começou a ter o domínio do metal. Só que, feito esse avanço, ele se estabilizava por longo período. E depois veio o motor a vapor, e aí foi um avanço, né? As máquinas, as locomotivas, barco a vapor, uma série de coisas, né? Manufaturadas, né? Tudo usando, né, essa força, né? E tivemos um avanço.
Só que esse avanço já foi relativamente mais curto, porque não demorou muito, né? Veio a aplicação da energia elétrica. E não demorou muito também, mais ou menos quase junto com isso, veio o uso do motor, a explosão, os carros. Mas não demorou muito, já veio outro tipo. E depois disso, você tem o desenvolvimento, por exemplo, da internet, mas depois da internet você já começa a ter aplicação com a inteligência artificial, que são praticamente juntas, né? Na medicina, na indústria, na gestão de cidades, e essas coisas vão se somando e vão trazendo avanços que são significativos em intervalos muito curtos. Então, nesse aspecto, é inegável que a humanidade tem tido uma melhora colossal, né, em muitos setores. Mas em termos comportamentais? Em termos comportamentais, isso tem nos colocado muitos desafios, muitos mesmo. Por que será? Kardec já perguntava para os espíritos, o avanço moral e o avanço intelectual, né, eles estão para a par? Os espíritos falam que o avanço intelectual, né, que a gente pode equiparar ao tecnológico, ele vai puxar o moral, mas eles não estão necessariamente juntos. Eles podem estar desacoplados, né? E nós temos visto isso ultimamente. Nós temos visto a humanidade se perder em uma série de questões. Então, deixa eu só retornar aqui. Por exemplo, né? Agora, nesse momento mesmo, né? Nós estamos nos utilizando aqui, ó, dessas videoconferências, né? E o Matheus e a Laura, né? Estão lá dentro acompanhando minha fala aqui pelo Zoom, né? Eu tenho os jovens, né? Do grupo de jovens, a maioria deles estão aqui em Toledo, mas tem vezes que um deles nem pode estar aqui em Toledo, mas consegue acompanhar lá de onde ele está, e assim vai, né? Então, nesse aspecto, é um benefício muito grande, mas em outro aspecto, é um, é um problema sério. Eu me lembro que na fala do Rossandro, né, da palestra até que foi do sábado passado, ele fala, né, que um dos problemas que essas tecnologias e essas mídias sociais nos trazem é que ele se comparava aos colegas dele de colégio. E isso é um problema, isso é falta de amor próprio, é uma dificuldade de lidar com a própria personalidade e tal, né? Isso não é fácil, né? É um dos dilemas da adolescência, onde você começa a se descobrir como indivíduo, mas você vê que tem outros, e aí vem aquela velha história, né? O gramado do vizinho é sempre mais verde do que o meu, né? A namorada do outro cara é mais bonita que a minha, o carro do vizinho é melhor que o meu, e começam essas coisas. Só que antes, você se comparava com a sua comunidade, que era restrita, geralmente pequena. Hoje em dia, com as mídias sociais e com um comportamento desregrado de exposição nas mídias, você está a todo instante se comparando com um número absurdo de pessoas que vão muito mais além da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, isso, nessa fase de transição e de identidade, ela se torna um desafio enorme. E assim tem sido muitos outros desafios. Só que Deus, né, ele sempre nos coloca o desafio, mas ele também nos coloca os recursos para isso. Então, se vocês quiserem, eu posso ficar aqui um bom tempo falando dos problemas da atualidade, dos problemas contemporâneos. Eu identifico vários deles, né? Esse das redes é incrível. Já falamos sobre aquele documentário Dilema das Redes, que eu recomendo muito, que vai falar como isso tem sido um problema. Mas nós temos também as possibilidades, né? E nós temos também a forma de auxílio, né, para esses desafios que estamos vivendo. Um deles, por exemplo, é os estudos que mostram determinados comportamentos e os seus benefícios. Eu vou dar um exemplo aqui de um estudo só. Um estudo, por exemplo, que testou, né, os benefícios do comportamento de gratidão, tá? E uma coisa que eles identificaram
na verdade, aqui é um artigo que é um compêndio da Amorim, Amorim, não sei se fala Amorim, né, ou Morin, alguma coisa assim, porque ela é estrangeira, de 2017, salvo engano, tá? E ela listou, né, vários trabalhos, então ela vai colocar 7 tópicos, né, que tem trabalhos que mostram que o sentimento de gratidão aprimora esses aspectos. Então, fizeram um teste lá com as pessoas que são mais gratas, comparado com aquelas que são menos gratas, e viram que aquelas pessoas que são mais gratas, elas conseguem ter mais e melhores relacionamentos, né? É bastante evidente isso, né? Uma pessoa que reconhece, né, os benefícios que ela recebe dos outros, com certeza vai ter mais facilidades, né, de manter esses vínculos. Com certeza vai ter uma forma de relacionar-se com os demais, né, muito melhor. Além disso, uma coisa bastante interessante é que a gratidão ajuda na sua saúde física. O que eles observam? Eles observam que as pessoas que são gratas, elas conseguem, por exemplo, elas conseguem, não, melhor dizendo, elas têm uma maior atenção com a sua saúde. Bacana, né? Então, as pessoas que reconhecem, né, os benefícios que lhes chegam, elas valorizam isso. E por isso mesmo, é interessante, são pessoas que, em geral, fazem mais, não descuidam dos exames necessários, e atentam para os mal, quando tem alguma coisa que de fato faz mal, né, para si, quando tem algum sinal de que sua saúde não está boa. Então vejam que não é uma questão milagrosa, né? É uma questão de atenção. Então a mesma atenção que lhe serve para identificar, né, o que está bem, o que está legal, ela também serve para, quando não está bem, não está legal, você se cuidar, você zelar e você ter uma saúde então melhor por conta disso. Isso vai se dar também no aspecto da saúde mental. Fizeram um teste lá e as pessoas descreviam como que estavam se sentindo. E uma das coisas que acontece é que uma das características de saúde mental está associada a fatores como, deixa eu ver se eu lembro certinho lá, qual que era o sentimento que as pessoas identificavam. Acho que era de raiva e não sei se era depressão, inveja, agora me fugiu os nomes certinho. Mas as pessoas que exercitavam a gratidão, elas acabavam por reduzir esses outros tipos de sentimentos que lhe deixam em um quadro mais degradante de saúde mental. Novamente, o exercício de você reconhecer as coisas boas que possui, que recebe da vida, possibilita que você aprimore aquelas outras que lhe dão um maior bem-estar, que lhe dão uma condição de maior completude. Outro aspecto importante, né, é que a gratidão torna a pessoa mais empática e reduz as agressões. Então, elas passam a compreender melhor o outro e passam também a controlar os seus ímpetos. Depois, mais à frente, nós vamos ver a relação disso, né, com os ensinamentos do Cristo, com vários outros aspectos que são elementares, que são bastante evidentes, né, para quem conhece esses princípios da espiritualidade. Mas aqui nós estamos tratando, cada tópico desse, de um experimento que pegou pessoas e colocou, ouviram aquelas que naturalmente já têm essa característica voltada à gratidão, ou então promoveram exercícios relacionados à gratidão. Então, isso desperta na pessoa a capacidade de identificar o que o outro está sentindo, né?
E desde que você saia dessa postura, né, egocêntrica, você tem ferramentas para poder lidar com os ímpetos que nos são característicos. Um deles, né, bastante recorrente em todos nós, é a agressão. Então, vejam que hoje em dia se fala muito em empatia. Se fala muito, 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 né? No entanto, é fundamental que nós consigamos ter esse exercício de ir além dos jargões, de ir além das frases de efeito, de ir além de, né, de querer parecer ser uma pessoa legal. Vamos buscar a compreensão desses conceitos e vamos buscar a sua vivência. Tem trabalhos que mostram, nesse trabalho aqui eu me lembro dele, ela cita, né, como que esse trabalho foi feito. Ele foi feito da seguinte maneira: as pessoas faziam um exercício de 15 minutos apenas de gratidão. Como? Ao ir dormir, vejam que coisa excelente. Vejam se não lembra aquela questão do Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, né, onde ele recomenda, né, o que fazer para se melhorar, né? Que ele fala para fazer uma reflexão ao final do dia e tal, né? E foi feito um experimento muito parecido com isso, voltado para o aspecto específico da gratidão. Então, nesses 15 minutos antes de dormir, a pessoa escrevia quais foram os acontecimentos do dia pelos quais ela se sentia grata, né? Ela estava grata. Resultado, o grupo que foi submetido a esse tipo de exercício teve uma melhora na sua qualidade de sono e no tempo de sono. Olhem só, né? Então testaram lá, viram as pessoas que estavam do jeito que sempre estavam e as pessoas que, olha, você sempre foi assim, seu sono é assim, tá? Classificamos ele, beleza. Agora vamos mudar. Faz isso 15 minutos antes de dormir. E vamos ver o resultado nas suas horas de sono e qualidade de sono. Aumentou o tempo de sono e aumentou a qualidade de sono. Outra questão muito bacana é relacionada à autoestima. Então, as pessoas que são mais gratas, né, e que exercitaram essa questão da gratidão, melhoraram a sua autoestima. E com isso, elas mesmo tiveram uma melhor relação, por exemplo, elas se sentiam mais bonitas, né? Então, veja que isso aqui é o contrário daquela a anorexia, que a pessoa sente-se acima do peso, né? E olha no espelho e ainda se acha gorda, né? Aquelas coisas, né? Com excesso de peso, né? Aqui a gratidão lhe promove um sentimento oposto disso, né? Quem é mais das antigas aí vai conhecer aquela música do Traje a Rigor, né? Eu me amo, né? Não posso mais viver sem mim, né? É alguma coisa mais ou menos assim, né? Onde você fala assim, pô, legal, tô bem, né? E os outros, né, façam o julgamento que eles quiserem, mas você já não se importa mais com o julgamento dos outros. Por, né, resultado, também observar que as pessoas que passaram a fazer isso se tornaram, né, parecido com a questão da empatia, se tornaram mais condescendentes com os outros, se tornaram mais compreensíveis em relação aos outros e a valorizar mais os outros. Olha que legal, né? Parece alguém, né, que falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, não é? Muito bem. E, por fim, outro experimento também mostraram que pessoas gratas são mais resilientes. Como que foi feito esse experimento? Eles trataram de uma série de veteranos do Vietnã. E eles testaram o perfil desses veteranos. E viram o perfil, né, daqueles que tinham a gratidão como um traço característico, né, da sua personalidade. Esse grupo, com gratidão no traço característico na sua personalidade, teve um número muito menor de pessoas com trauma pós-guerra. Que incrível, não? Então, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar do trauma pós-guerra, né, que um ex-combatente passa, mas vejam, aqueles que eram gratos, né, ficaram menos suscetíveis a isso. Então, como eu estava dizendo, a modernidade nos traz uma série de desafios, nos traz, mas ela também traz capacidade de nós avaliarmos comportamentos de forma objetiva e ver o resultado disso. Mas
Como nós estamos aqui em um espaço, né, referente à palestra que nós costumamos ter às 2 horas ali no Vivenda de Luz, né, aqui em Toledo, a gente precisa pensar nisso de muitas outras maneiras, né? E se nós fizéssemos experimentos, assim como foi feito esse aí da gratidão, se nós fizéssemos, aliás, isso já foi feito para meditação, isso já foi feito para fé e espiritualidade, e da mesma maneira, há uma série de benefícios que a meditação e que a fé e a espiritualidade traz na qualidade de vida da pessoa, traz no seu aprimoramento individual, traz na habilidade que ela vai ter para lidar com as mais diversas dificuldades que o dia a dia nos traz. Então, nós temos essas formas hoje positivas, né? Essas formas de testar tudo isso, mas junto com isso é fundamental que nós possamos compreender também que esse conhecimento ele é muito antigo, ele está presente nas mais diversas tradições. E se hoje em dia estamos nos beneficiando pouco disso, é por uma deficiência nossa. E aí caberá a nós trabalharmos por superar isso. E cabe, principalmente dentro da doutrina espírita, utilizar muitos e muitos conhecimentos que vão nos chamar a atenção para esses aspectos. Então, eu só estou citando aqui nominadamente a gratidão, a meditação e a fé. A gente pode tratar como espiritualidade também, né? Mas há muitos outros aspectos que são todos eles propriedades do espírito e que nós precisamos zelar. E se isso foi necessário em todos os tempos da humanidade, hoje em dia é muito mais, né? Então, esses experimentos, eles nos mostram, por exemplo, hoje os estudos com neuroimagem e outros aspectos, eles vão nos mostrar que os comportamentos inatos, os comportamentos ligados à reação mais fisiológica, né? Eles são controlados no nosso corpo de maneira fisiológica, de maneira endocrinológica, principalmente pela hipófise, tá? Isso daqui é um cérebro, uma anatomia mostrando uma série de estrutura, e essa estrutura que fica bem no centro aqui é a glândula hipófise. Essa glândula hipófise ela é chamada também de glândula mestre, e ela coordena praticamente todas as demais funções fisiológicas do nosso corpo. E vejo que ela está numa parte central. E nessa parte central, nós temos ali em cima o hipotálamo, logo em seguida o tálamo, que seria tipo uma central de informação do nosso cérebro. Então, praticamente as coisas que se processam no nosso cérebro acabam tendo uma conexão com a hipófise. É ela, por exemplo, que faz, num susto, disparar no nosso coração pelo sistema da adrenalina, né, adrenérgico, e uma série de outros mais. Esse conjunto de outras estruturas que estão coloridas ali é chamado de sistema límbico. Ele é muito importante nos aspectos emocionais do nosso comportamento. Então, está tudo integrado. Então, de uma forma bem resumida, o sistema límbico, ele expressa sim os nossos sentimentos, mas ele também reflete no nosso organismo. Aí, pessoal, que a gente entende o porquê que nós temos hoje um número tão grande de pessoas com problemas de ansiedade, síndrome do pânico, uma série de transtornos. Porque, de certa maneira, há um desequilíbrio intenso nesse aspecto emocional. Então, um sistema emocional no nosso corpo que evoluiu biologicamente e serve ao nosso espírito encarnado, à nossa alma, para que você reaja diante de um assalto, para que você reaja diante de um alagamento, para que você tenha formas, né, de colocar o seu corpo em atividade. Se você ficar disparando esse alarme todo dia, ele vai entrar em desequilíbrio. E aí a funcionalidade dele vai se perder. A funcionalidade dele vai começar a agir de forma fora do equilíbrio, aquilo que a gente chama de homeostase. E aí é claro que isso vai se transformar num transtorno.
Em compensação, nós temos uma outra região que fica aqui mais à frente, tá? Que é o córtex pré-frontal. Reparem como, em termos de localização, o sistema límbico é diferente do córtex pré-frontal. E qual que a gente poderia, de forma bem resumida aqui, comentar da funcionalidade do sistema pré-frontal? Ele é o sistema relacionado às funções executivas, ele é o sistema relacionado quando você quer articular um plano, quando você quer pensar numa proposta, quando você quer desenvolver uma ideia, aspectos cognitivos, né? Aí você precisa dessa parte do cérebro. Então veja que a gente está tratando aqui de coisas que são distintas. Quando você busca a gratidão, você passa a projetar uma maior atividade no córtex pré-frontal. Quando você começa a pensar nos aspectos da espiritualidade, também, quando você começa a pensar em empatia, você precisa usar o seu cérebro para conhecer aquele indivíduo, saber qual é o universo dele, o que, que ele está pensando, o que, que ele está sentindo. Esse exercício tira o centro de atenção daqui do sistema límbico e devolve o controle do seu organismo para você e devolve o controle de suas ações para você. Ou seja, é uma forma aqui neurológica de você se tornar dono de si. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos, antes de tudo, espíritos. Então, nós sabemos que trazer a racionalidade para o nosso espírito, trazer a compreensão para tudo aquilo que estamos fazendo, é também dar ao nosso espírito o domínio das coisas. E aí, conhecer o nosso espírito, conhecer a nós mesmos, é o caminho essencial para isso. Então, eu estou estabelecendo aqui esse paralelo entre o que a ciência entende, mas eu espero que fique muito claro para vocês que os fundamentos para isso já são muito antigos, já são muito notórios. E muitas pessoas conquistaram isso sem saber desses artigos, dessas pesquisas, sem saber da neuroanatomia, nada. Mas o que que eles sabiam? Eles sabiam da primazia do espírito sobre a matéria. Eu garanto a vocês que tem muitas pessoas que entendem muito de neuroanatomia, de aspectos comportamentais, mas eles não conseguem ter esse domínio sobre essas funções orgânicas. Porque para isso, como Jesus falou, né, é necessário muita prece e muito jejum. Bom, sem esses cuidados com a ciência, nós corremos o risco, né, de nos tornarmos aqueles que eles chamam de pessoas tóxicas, né? Que são pessoas que se entregam às queixas, que se entregam ao desânimo, né? Que são pessimistas. Ora, né, não precisa fazer muito experimento para saber que isso aqui não vai nos levar longe, que isso aqui não vai ajudar ninguém, não é mesmo? Em compensação, né, os fundamentos que nos dão verdadeiro sentido para sermos gratos, que nos ajudam a termos aceitação diante das nossas deficiências e dos outros, que nos ajudam a ter uma posição positiva da vida, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante da saudade de pessoas queridas. Eu não sei quanto aos demais. Eu só encontro isso quando eu paro e repenso que existe um ser que ordena esse universo e que em tudo há um propósito. E que quando nós vemos coisas que parecem estar fora do lugar, na verdade, somos nós que não estamos entendendo o devido lugar de cada coisa. A doutrina vai nos dar belos exemplos disso. A doutrina vai nos dar muitas lições que mostram o porquê de cada tipo de maneira de encarar a vida e o que ela vai nos levar. Eu extraí aqui um trecho de São Vicente de Paulo, né? Tirado do Livro dos Médiuns. Então, lá no Livro dos Médiuns tem uma série de recomendação para as reuniões
né, das sociedades espíritas, né? Hoje nós chamamos centro espíritas e tal. E essa mensagem como um todo ela é excelente, mas eu peguei esse ponto aqui porque eu acho que é um desses pontos que tocam aspectos que vão muito mais além de uma sociedade espírita, eu acho que serve para a nossa sociedade como um todo. São Vicente aqui vai destacar, né, a necessidade de paz e união. Então, em um trechinho lá ele diz assim, ó, o espiritismo deverá ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo seu facho sobre os humanos, porque cioso ele da ventura que a paz e a união proporcionam. Vejam, então esse espírito, né, de discórdia e de dissensão, ele sabe que, se o contrário, se as pessoas conseguirem manter a paz, se as pessoas manterem a concordância, elas serão tomadas pelo sentimento de harmonia, pelo sentimento de bem-estar, de ventura. E ora, aqueles que estão perturbados não vão se aquietar com isso, né? Eles querem promover essa perturbação para todos. Então, vejam que, né, hoje em dia é evidente que nós temos tido problema aí de polarização, de dissensões, né, desentendimento entre as guerras de gerações, né, e tudo mais. Mas vejam que essa mensagem aqui é de 1860 do Evangelho, eu acho que é de 60, 61, 62, né? E veja que ele já está falando, olha, nessa psicografia que São Vicente é severa, que esse problema é um problema desde sempre. Mas, se hoje em dia ele está mais ou menos, eu não sei dizer. O que eu posso garantir é que o Espiritismo tem ferramentas para que nós possamos superar isso. O Espiritismo deixa claro que, onde quer que estejamos, seja no movimento espírita, seja na família, seja no trabalho, onde quer que seja, cabe a nós essa busca pela paz, né, pela concórdia. E isso não é feito por simulação, por dissimulação, melhor dizendo, ou por qualquer outra coisa, mas pelo entendimento verdadeiro de que cada um de nós busca o seu melhor. Essa busca pode causar atrito em muitos momentos. Ok, tudo bem, né? Assim como eu perdoo a mim mesmo, né? Pelas vezes que eu me excedi, que eu me equivoquei, eu vou perdoar os demais. E vou compreender aos demais. E vou saber lidar com a divergência. E vou auxiliar sem pré-julgar. Então, quem já nos recomendou isso de forma muito clara, e eu não creio que existam outros referenciais não assim, né, tão sintético e tão claro como o de Jesus, dando essa orientação. Então, quando a gente vê, né, nessa passagem lá em São Mateus, né, Sermão do Monte, né, Jesus falando assim, ó, aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queiram tomar emprestado. Isso aqui é totalmente contrário ao nosso comportamento, né? A maioria de nós temos reações exatamente opostas a essa. Então, assim, o olho por olho, dente por dente é inato em nós, né? É animal, é biológico, é instintivo. Mas responder com mansidão a quem nos agride, né? Se alguém pedir algo para nós, nós vamos e damos aquilo e ainda damos outra coisa a mais? Que isso, né? Se alguém pedir que a gente auxilie ele em algo, a gente vai e ajuda essa pessoa e o que mais que você quer me ajuda, né? Geralmente, quando a gente ajuda, falando por mim, né? Na maioria das vezes a gente faz as coisas com cálculo,
A gente faz as coisas contabilizando, não, vou fazer porque... Esses somos nós. Jesus aqui, o que ele está propondo, a gente precisa estudar muito, a gente precisa estudar sobre Jesus, precisa estudar sobre o Espírito, precisa estudar a doutrina e onde mais a gente puder, para que a gente consiga entender, né, os fundamentos disso. De forma bem simples, são fundamentos que nos projetam para os valores do Espírito, mas de forma prática, aí é um desafio. Aí é um desafio, porque ele vai nos colocar diante da nossa realidade espiritual, que nós pouco conhecemos. E também vai nos pedir que consigamos viver essencialmente essa realidade espiritual, o que também é muito difícil. Bom, estamos começando no ano, então fica aqui esse convite a todos nós, né, para que possamos reforçar esses votos de uma vida voltada realmente à espiritualidade, e, bem brevemente aqui, pedir a Deus que nos ajude a viver, então, com maior gratidão, com maior reconhecimento às coisas boas, e nessa busca de construir uma paz verdadeira em todos nós. Agradeço a todos pela presença, desejo a todos um ótimo 2021, e sempre que puder, vamos fazer esse encontro aqui. Até mais, pessoal. Tudo de bom.